Preste atenção, seu moço, no que vamos lhe contar. É a história de um monstro que vale aterrorizar. Parte a parte foi remendado, pele e osso costurado, sem saber quem lhe doou. Foi inspirado, desejado e, por fim, foi rejeitado pelo próprio Criador. Nossa história, professor, parte de Genebra, a cidade mais linda da Suíça daquela época, que foi palco da criação de uma infeliz ilusão de um doutor daquela época. Sua aparência horrenda foi a sentença imposta. De coração doce e grandioso e de mente generosa, era assim a pobre criatura, em sua inocente ternura, a quem todos lhe viraram as costas. Saiu pelo mundo a vagar, com fome e sede sozinho, querendo apenas encontrar quem lhe acolhesse no ninho. Foi perseguido e espancado, por sua aparência foi julgado sem qualquer pudor e carinho. Mas essa não era a visão que tinha o seu criador, daquele monstro horripilante que num choque se levantou e desse dia em diante, noite e dia relutante, a paz lhe tirou. O monstro de fora ruflou em uma dor que veio de dentro e sua doce mente dominou sem qualquer arrependimento, e ao seu criador jurou que seus dias seriam de horror, dor e muito sofrimento. Sem dó nem piedade, o monstro que fora criado, na sede de se vingar do seu criador desgraçado, matou mulher e criança, e até um amigo de infância do criador foi condenado. Com a vida destruída, o criador dedicou todos os infelizes dias que ainda lhe restou a destruir a criatura que em vão devaneio criou. E numa luta impetuosa, o fim dos dois se aproximou, e nas geleiras lá do norte foi onde Vitor descansou, acabando então a procura da tão horrenda criatura que um dia ele criou. Bom, boa tarde a todos. Estou aqui para apresentar algumas possíveis reflexões que tiramos de alguns trechos do livro de Frankenstein. A primeira delas é o seguinte trecho: como os nossos sentimentos são mutáveis e como é estranho o amor com que nos apegamos à vida, mesmo quando nos resta apenas a infelicidade. Bom, nesse trecho a gente pode tirar duas possíveis reflexões, ou mais, mas eu resolvi escolher duas. E a primeira delas é um termo mais científico da coisa, onde nós, como humanos e principalmente como animais, tendemos a ter um instinto de sobrevivência, onde ele fala mais alto do que todo o resto e razões que nós podemos ter, e que por isso, mesmo com uma vida difícil pela frente, a gente prefere encarar, mesmo sendo os seres humanos sendo os únicos animais que têm razão disso. E outra possível reflexão também que podemos tirar é da questão do texto mesmo, onde Victor, após criar o monstro, mesmo com todas as dificuldades e coisas terríveis que vão acontecendo em sua vida, prefere seguir com ela adiante até onde poderia chegar, mesmo que isso fosse lhe causar cada vez mais dor. Outra parte que podemos também refletirmos é uma parte de um trecho que eu separei aqui. O trecho diz o seguinte: seria o homem ao mesmo tempo de fato tão poderoso, virtuoso e magnífico, no entanto tão vicioso e desprezível, parecer-me simultaneamente um mero herdeiro do princípio do mal, e por outro lado, tudo que pode ser concebido como nobre e divino. Ser homem grande e digno é a maior honra que pode caber a um sensível. Ser vil e impuro, como muitos o foram. Parece a mais baixa degradação, uma condição mais abjeta do que a de uma topeira cega ou a de um verme inofensivo. Bom, esse trecho ele apresenta algumas partes que podemos analisar. A primeira delas é que podemos relacionar isso muito com o nosso cotidiano e problemas que temos ao longo das nossas vidas, onde mesmo o ser humano sendo uma
uma espécie muito inteligente e capaz de fazer grandes coisas. Ao mesmo tempo, ele é um ser muito inofensivo. Ao mesmo tempo que podemos explorar o espaço e descobrir sobre a nossa existência, ao mesmo tempo nos encontramos deprimidos e simplesmente nos agarramos a sentimentos como o próprio amor ou algo do tipo. Sempre temos essa ambiguidade de sentidos na nossa vida. E isso pode ser levado em conta também com o livro, onde Victor, mesmo sendo um brilhante cientista, sendo renomado por todos, mesmo com isso, após a criação do monstro, que ele acreditava ser sua maior invenção, acabou por se lastimar e se apegar a sentimentos como o amor de sua família, a qual ele tanto queria, ou então de sua amada. Mary Shelley foi uma escritora inglesa autora do romance Frankenstein, considerada a primeira ficção científica da literatura mundial. Mary Wollstonecraft Shelley nasceu em Somerstown, em Londres, no dia 30 de agosto de 1797, filha do filósofo William Godwin e da escritora Mary Wollstonecraft. Ela chegou ao fim de sua vida em Chester Square, Londres, no dia 1 de fevereiro de 1851, vítima de um tumor cerebral. Mary, com apenas 16 anos, conheceu seu futuro esposo. O nome dele era Percy Shelley. Ele tinha 21 anos. Eles se conheceram na Escócia. Lá, ela foi apresentar ele para seu pai. Seu pai não gostou nem um pouco do rapaz e proibiu o relacionamento. Mas eles não aceitaram a decisão do pai e fugiram. Eles fugiram e se hospedaram na casa de um lorde que também era poeta, em Londres. E esse lorde fez um desafio para eles: quem cria a melhor história de terror. E aí, Mary cria a história do Frankenstein. Mary, ela teve 4 filhos. 3 deles, os 3 primeiros, morreram porque nasceram prematuro e não sobreviveram. O último foi o único que sobreviveu. As ideias dela eram muito influenciadas pelo iluminismo e pelo feminismo. Então suas obras eram baseadas exatamente nisso, na questão da liberdade, igualdade e fraternidade, que era o lema do iluminismo. E também ela expressava muitas ideias feministas, o que tornava ela uma mulher avançada no seu tempo. Eu seria o primeiro a romper os laços entre a vida e a morte, fazendo jorrar uma nova luz nas trevas do mundo. Seria o criador de uma nova espécie, seres felizes, puros, que iriam dever-me sua existência. Indo mais longe, desde que eu tivesse a faculdade de dar a vida à matéria. Talvez com o passar do tempo viesse a ser possível, embora esteja agora certo do contrário. Restabelecer a vida nos casos em que a morte, no consenso geral, relegasse o corpo à decomposição. Ressurreição, sim, isso seria nada menos que o poder de ressurreição. Então, Victor já estava tão fascinado com a ideia de que ele poderia, criar meio que uma espécie nova de humanos, que para ele seria a primeira pessoa humana a romper as barreiras entre a vida e a morte, além de dar vida a corpos, praticamente em estado de decomposição já. Então, com esse trecho, nós podemos ver um pouco desse pensamento dele ser o criador, praticamente, dessa nova espécie. O pensamento dele, ele seria capaz de criar uma nova espécie de seres puros, felizes, que iriam dever-lhe a existência, meio que uma versão melhorada de nós, seres humanos. Ele estava fascinado com essa ideia de que ele seria capaz de fazer acontecer a ressurreição dos mortais. Então, para Frankenstein, sua criação, a criação de Victor era o próprio Deus dele mesmo, pois ele quem tinha o dado a vida, então o Deus que ele sabia que tinha era ele, o Victor, o seu criador. Então, para ele, o Victor era o seu Deus, resumidamente, o seu criador, e ele tinha esse pensamento que o Victor poderia criar, sim, vários outros da mesma espécie que ele.